Agora vamos entender por que chegaram nisso aqui. Como a Daisy entregou o ouro e aí descobriram que o seu Paulo também havia sido envenenado. Olha só. Lembram? Na praia, a Daisy fez 17 pesquisas sobre o arsênio. E aí, no final de novembro, a Daisy vai até a casa da Zeli e olha. E o senhor Jefferson também é corpo fechado. Olha só. Agora vamos incluir o Diego, marido da Daisy, que também foi envenenado. Olha só. E aí agora entra o filho da Daisy, que também foi envenenado. E aí vocês vão entender como ela é a culpada agora. Agora vamos a essa treta aqui, ó. Tatiana, filha da Neuza, e eu botei encrenqueira e vocês vão entender por quê. Porra, isso me deixou inconformado, eu não sei vocês. O cara foi envenenado, ele sabe que foi envenenado, ele e o filho, o pai, a mãe, a prima, as tias, que a Daisy não queria que a Tati casasse nessa igreja. Mas não foi isso. E logo depois eu vou trazer para vocês por que eu disse que Daisy sim é a culpada desse caso. Olha. Bom pessoal, vamos a mais uma análise sobre esse caso agora do bolo envenenado lá no Rio Grande do Sul. Eu vou apresentar aqui todos os personagens que participaram dessa intriga aí sobre o bolo. Daisy, como todos já conhecem, cobra. Acho que eu não preciso falar porque já fala por si só, né? Cobra porque é venenosa. Diego, marido. Paulo e Zeli são sogros de Daisy, pais de Diego. Esse é o pai da Daisy. Eu vou falar sobre ele também, e essa interrogação. Filho da Daisy e filho da Tati, envolvidos também. Todos aqui foram envenenados, menos o seu João, que não comeu o bolo. Deus estava com ele, porque eu vou te contar um negócio, hein? Agora, marido, sogro, sogra, pai, filho dela, filho da Tati, a Tati, a Maida e a Neuza, que são tias do Diego, irmãs de Zeli, que é a sogra, corpo semi-fechado. Vou explicar isso para vocês. Jefferson, marido da Maida, corpo fechado. Vou explicar para vocês também por que corpo fechado e corpo semi-fechado. Seu João, que não comeu, marido da Neuza, e a Tati, filha da Neuza, eu coloquei encrenqueira. Vocês vão entender por que desse enredo que parece que só a Daisy que é a vilã da história, mas como isso aqui me parece ser uma família controladora, assim como Daisy também é controladora. Por isso há essa conexão. Não é tipo, ela é controladora, só ela é controladora e ninguém mais. Todo mundo é vítima e só ela é ruim. Não, ela é ruim? É. Cobra, venenosa. Porém, o controle que tem aqui, tem esse controle aqui também. E eu vou explicar isso para vocês nesse vídeo. Então, vamos começar por aqui, ó. Daisy, a cobra. Vou mostrar a história dela para vocês. Vou fazer uma linha do tempo, assim como eu fiz no vídeo do caso do envenenamento lá no Piauí, da matriarca e do padrasto. Então, vamos lá ao histórico da Daisy. Como é que teria sido o comportamento da Daisy agora que está presa? Nos explique melhor essa situação. Eles relatam uma completa falta de emoção, né? Apesar de que hoje, nessa conversa que a gente fala, eu sei que hoje de manhã a irmã da Daisy foi lá e entregou uma receita de antidepressivo para ela. Ela faz tratamento de depressão, isso também é um outro assunto que a gente pode abordar no futuro. Não é recente essa depressão que ela... Daisy já tem depressão, não é de hoje e faz tratamento. O que é a depressão? Depressão é a resistência no sentido de não aceitação do passado. Aconteceram coisas no passado da Daisy que ela não aceita, que ela resiste. Exemplo, minha mãe e meu pai eram controladores. Eu não aceito isso. Isso faz com que ela deprima. Por quê? Porque ela fica presa a esse passado. E o remédio, atenção, ele não resolve o seu problema. Por isso que pessoas que só tomam remédio para depressão e não fazem uma terapia para tratar a causa,
a pessoa vai aumentando o remédio. Por que ela vai aumentando o remédio? Porque ela está tratando o sintoma, que é a tristeza, apatia, desânimo, só que ela não está tratando a causa. E aí o sintoma vai aumentando porque a causa está aumentando. Você não está tratando a causa, você vai aumentando o remédio. Então já começamos por aí. Daisy tinha depressão e era tratada com medicamentos. Fazia terapia? Não sei. Primeiro ponto aí que já traz uma problemática gigante para todo esse caso aí, com tudo o que aconteceu. Agora vamos para a segunda vítima da Daisy. E eu estou afirmando que a Daisy é culpada porque tem um cara grande aí que já disse que ela é culpada. Todos os indícios levam a ela. Então, se der ruim para mim, tem que dar ruim para ele, que ele é peixe grande aí e tá falando isso. Depois eu vou explicar para vocês. E vou explicar também por que a segunda vítima e não a primeira. Vamos lá. Foi comprovado que também havia arsênio no corpo do sogro dessa suspeita, do senhor Paulo Luiz dos Anjos, ele que morreu em setembro do ano passado, na época por intoxicação alimentar, supostamente. Gravem isso, intoxicação alimentar, vocês vão entender. O corpo dele foi exumado após a prisão da Daisy e foi constatado que ali também havia arsênio. Exumado, ou seja, desenterraram o corpo do seu Paulo para ver se tinha sido de fato intoxicação ou envenenamento. E a gente está com uma testemunha-chave, uma amiga da Tatiana, uma das vítimas. Por que dessa atitude? Que motivos te levaram a crer, lá no dia 25, que a Daisy poderia estar envolvida nesse envenenamento? Acontece que no sábado eu estive com a Tatiana, nós saímos para jantar e ela me relatou novamente todas as ameaças que a Daisy fazia para Zeli por mensagens e até numa briga que aconteceu em que ela disse para o Paulo que queria que ele morresse, quero que tu morra. Tatiana é essa aqui. Tatiana esteve com aquela moça amiga dela no sábado. Tatiana desviveu na terça-feira. Ela falou isso pro Paulo, então assim, a Tati me falou tudo isso no sábado, me relembrou tudo isso no sábado, porque ela já vinha falando isso há muito tempo, há muitos anos, ela vinha falando isso. Me relatou também, comentou da desconfiança que ela tinha sobre a morte do Paulo, do tio dela, que ela achava que não foi um acidente, não foi uma banana contaminada, que tinha sido ela que poderia ter causado alguma coisa, só que na época ela não tinha embasamento, não tinha como saber disso, mas ela tinha certeza que teria sido a Daisy que tinha plantado alguma coisa, que tinha feito alguma coisa para envenenar eles. E que ali tem também um outro fato que a polícia revelou na coletiva de imprensa na última sexta-feira, que foi uma tentativa de manipulação dela após o falecimento do Paulo. Ela se aproxima novamente da Zeli, ela tenta criar um clima de que o marido estava muito triste, depressivo com a situação. A Tatiana chegou a te comentar sobre isso, sobre essa aproximação repentina da Daisy com a Zeli após o falecimento do Paulo? Sim, tanto é que quem fez todos os trâmites funerários, segundo a Tati, foi a Daisy, que até então ele seria cremado. Então a Tati ficou meio braba, assim, porque por ela ter tomado conta disso, e não foi nem no velório do Paulo, não foi, que até então ele seria cremado, mas ainda bem que ela não conseguiu. A Daisy que tomou conta de todo o velório do seu Paulo. Por quê? Porque a intenção da Daisy era cremar o corpo do Paulo. E aí vocês vão entender por que cremar, eu acho que a maioria já entendeu. É que ela, nessa frieza, diz que isso vai gerar muito sofrimento pro Diego, então, para não ficar investigando, porque eles tiveram essa pulguinha, né? Só que a gente sabe, quando a gente perde um familiar, a gente nem quer ficar cavocando, mexendo, porque é muito sofrido mesmo, é uma dor, né? Daí ela começa a levar pro caminho do erro médico, para o caminho da banana que estava contaminada da enchente, né? Porque ela não tinha uma relação boa com a família do marido. Aí no dia 31 de agosto, ela faz um contato, ela tenta restabelecer esse vínculo, ela fala, eu tô com muita saudade, queria muito ver vocês. E a família tinha sido atingida pelas enchentes, eles perderam a casa deles em Canoas, precisaram se mudar,
Então eles visitam a sogra e o sogro e levam bananas e o leite em pó. E no dia 2 de setembro o sogro acaba falecendo. E aí a gente vê nas mensagens que a Daisy trocava com a sogra tentando entender o que tinha acontecido. E ela dizia, não vai ser polícia, não vai ser perícia que vai dar uma resposta, a gente precisa orar, só isso vai nos trazer uma resposta. E a sogra querendo ir atrás, querendo saber o que aconteceu, e aí ela muda a argumentação, ela diz, não, porque o Diego, que é o marido dela, filho da dona Zeli, ela diz, não, o Diego está muito deprimido, porque como foi ele que levou as bananas, ele está se sentindo culpado. E aí a dona Zeli acaba recuando, assim, porque ela diz, se o filho que perdeu o pai agora, ele está nessas condições, eu não vou mais mexer nisso. Porque a Daisy, a princípio, ela tenta fazer com que ele fosse cremado, então... Ou seja, para assumir com os vestígios. Era tudo muito bem pensado. Entenderam o que a Daisy estava fazendo? Tentando manipular e controlar tudo para que não descobrissem que o seu Paulo também havia sido envenenado. A esposa dele estava querendo investigar, a Tati também estava desconfiada que não foi a banana, e todos estavam focando na banana e não tinha nada a ver com a banana, o problema estava no leite em pó. E a Daisy, não, que não é polícia, não é perícia, a gente precisa orar e deixar nas mãos de Deus, porque se investigassem a morte do seu Paulo, iam descobrir não foi a banana e intoxicação, tinha sido envenenamento. Vamos lá. No primeiro momento, Paulo tinha sido sepultado por problemas estomacais, gastrointestinais. E aí, surgindo depois esse elemento do envenenamento, opa, peraí, será que a pessoa que morreu agora em 2024 também não foi vítima da mesma questão? Pois foi feita a exumação do corpo, feitos os exames e encontramos arsênio no cadáver do Paulo. Que nem no caso do Piauí, o que aconteceu aqui? Seu Paulo havia morrido aparentemente por intoxicação. E aí quiseram investigar, mas ela não deixou. Não, que não sei o quê, porque o Diego tá triste, é melhor não mexer nisso. Tentou cremar, não conseguiu. Então, não mexe nisso não, deixa nas mãos de Deus. Beleza. Passou seu Paulo, vida seguiu. Por que quiseram investigar a morte do seu Paulo? Porque essas pessoas aqui morreram envenenadas. Opa, peraí. Tão pouco tempo essas pessoas morreram envenenadas? Será que esse senhor também morreu envenenado? Por isso foram desenterrar o corpo do seu Paulo e viram que ele não tinha morrido de intoxicação alimentar, e sim por envenenamento. Agora vamos entender por que chegaram nisso aqui. Como a Daisy entregou o ouro e aí descobriram que o seu Paulo também havia sido envenenado. Olha só. Um outro fator bem importante na nossa conversa anterior, Marcel, foi a questão de que a exumação do pai da Daisy, que morreu anos atrás, não era descartada. Como é que está esse fator agora? A polícia, por hora, não vai pedir exumação. Também não foi aberto um inquérito, mas há essa suspeita, não é descartada uma investigação. É que é muita coisa para investigar. A família relata que, enfim, tem todos os exames médicos que comprovam que ele teria morrido de cirrose. Pai da Daisy aparentemente morreu de cirrose. Nada a ver com envenenamento. Olha só. Também aí tem um outro lado, né? O que levantou a suspeita? Porque durante uma conversa da Daisy com a sogra Zeli, na época da morte do sogro da Daisy, o seu Paulo, ela diz para a Zeli que o Paulo havia morrido igual ao pai dela, de forma muito parecida. E isso, claro, isoladamente não significa muita coisa. Não significa muita coisa essa fala. É claro que significa. Lembram que eu falei para vocês lá no início do vídeo? Gravem isso. O seu Paulo morreu com intoxicação alimentar. O pai da Daisy morreu de cirrose. O que tem uma coisa a ver com a outra? Nada. Então quando a Daisy diz para Zeli, meu pai morreu igualzinho,
Ué, morreu igualzinho? Seu pai morreu de cirrose. Tem toda a documentação. O meu marido morreu por, supostamente, uma intoxicação alimentar. O que tem a ver uma coisa com a outra? Aí levantou-se a suspeita do, opa, será que seu Paulo morreu realmente por intoxicação? Ou ele foi envenenado? E aí desenterraram o corpo do seu Paulo, fizeram exames e viram que ele também foi envenenado e que não foi uma intoxicação alimentar. Aqui a Daisy deu mole, quando ela mandou mensagem dizendo meu pai morreu igual. Então também estão pensando em desenterrar o corpo do pai da Daisy para saber se realmente foi cirrose ou se ele também foi envenenado. Agora vamos para essa treta aqui. Daisy e a dona Zeli, corpo semi-fechado que eu falei. Vocês vão entender por que começou toda essa confusão. Só que no caso do bolo, a Daisy não estava nessa ocasião. Sim, a Zeli claro. teria feito o bolo, então ela envenenou a farinha em outro momento. Mas o que a polícia tenta descobrir, como já mostrou o Abade pra gente, é em que momento ela acessou essa farinha. Vamos lá. Para quem não acompanhou o caso, Zeli foi a primeira suspeita de envenenamento. Por quê? Porque ela que fez esse bolo aqui, não foi a Daisy. E aí a polícia estava tentando entender, como é que ela envenena o bolo e ela come o bolo? Será que ela tentou envenenar todo mundo e se envenenar também para acabar com todo mundo? Ficou essa primeira suspeita na dona Zeli. Ninguém entendeu nada e a polícia foi investigar. Bom, se a dona Zeli não tentou envenenar todo mundo e se envenenar, quem conseguiu acessar ingredientes do bolo para envenenar o bolo? E aí vocês vão entender agora essa linha do tempo onde a treta dela com a Daisy começou. E depois que eles casaram, 2 meses depois eles casaram, em junho, em agosto ele tinha uma conta corrente com a Daisy, a mãe dele sacou R$600 da conta dele. E ali para ela foi a gota d'água, assim, ou a primeira gota, né? A partir dali começou uma desavença, ela chegou a dizer que a vida deles virou um inferno a partir daquele momento, apesar da mãe ter tentado explicar, enfim, ter reposto o dinheiro. Essa história do empréstimo, a mãe ter tirado dinheiro da conta do filho, tá bem mal contada. Parece que estão passando pano aí e não estão querendo dizer o que realmente aconteceu. Só que aí foi o início de toda a treta entre Zeli e Daisy, ok? E aí tem um episódio, agora já do ano passado, que acho que também mostra muito, né, como funcionava assim a relação e até esse ciúme que a Daisy sentia da própria família do marido, porque eles foram para a praia em 16 de novembro agora, de 2024, passaram no mínimo 3 dias lá, e o Diego deu muita atenção à mãe, né? Conversava com a mãe todo dia. E uma das reclamações constantes da Daisy era que o marido conversava pouco com ela. E aí quando eles voltaram, eles tiveram uma briga porque ela disse pra ele: eu acho que tu conversou hoje com a tua mãe mais do que tu conversou comigo durante todo o tempo que a gente tá junto. Nossa. E ali era doentio, né? Era uma coisa complicada a relação assim. E a partir dali eles tiveram uma discussão séria, que também levou a xingamentos, enfim, troca de ofensas familiares, eles, né, ofendendo a família dela, ofendendo a família dele, e que gerou uma outra ocorrência policial também, e que afastou o casal. Mas o curioso é que durante o tempo que eles estavam na praia, anterior a essa briga, quando ela estava lá incomodada com a atenção que ele dispensava à sogra, a mãe no caso, né, a mãe dele, ela pesquisou 17 vezes no celular, lá na praia, na casa dela, na casa da sogra, ela pesquisou 17 vezes no celular sobre arsênico, veneno pro coração, veneno que mata o humano e arsênico, né? E o que depois ela efetivamente foi a substância encontrada no bolo. E né? Vamos lembrar. Marcel, no nosso primeiro contato, o que estava meio nebuloso ainda era a dinâmica de como foi colocado esse arsênio na farinha que foi utilizado ali para a preparação do bolo envenenado. A investigação hoje consegue esclarecer um pouco melhor esse ponto ainda? O que se tem de mais concreto sobre isso é o depoimento da Zeli dos Anjos, onde ela conta
que acredita que foi durante ali o mês de novembro, no final de novembro, e às vezes... Final de novembro, quando eles tinham voltado da praia. Lembram? Na praia, a Daisy fez 17 pesquisas sobre o arsênio. E aí, no final de novembro, a Daisy vai até a casa da Zeli e olha... Ele relata que havia pacotes de farinha, um desses pacotes estava aberto. De acordo com o depoimento dessa vítima, ela acredita que foi por essa oportunidade, neste período de tempo, que a suspeita, a Daisy, teria contaminado a farinha com arsênio. Inclusive, quando as vítimas sentiram um gosto forte no Natal ao comer o bolo, é porque tinha muito arsênio ali. Tinha muito arsênio no bolo. Então por que eu coloquei Zeli, corpo semi-fechado, e Jefferson, corpo fechado? Jefferson comeu o bolo e não teve absolutamente nada. Ele não teve nenhum sintoma. Ao contrário dessas pessoas aqui que comeram o bolo e passaram mal. Essas três desviveram. Esse menininho, filho da Tati, passou muito mal também, quase desviveu, mas conseguiu sobreviver. Esse menininho aqui também é muito forte, porque tinha muito arsênio no bolo. Por que Zeli é corpo semi-fechado? Porque foi a segunda vez que a Zeli foi envenenada. A primeira vez que a Zeli passou mal foi lá em setembro, quando o senhor Paulo desviveu. Ele comeu o leite em pó e ela também. Ela passou mal, foi hospitalizada e sobreviveu. Ele não aguentou a pressão. E agora, pela segunda vez, ela é envenenada e ela volta e não foi embora. Todas as coisas cooperando para essa mulher acabar com a Daisy. Deus está segurando ela aqui, falando: você vai provar que a Daisy é a culpada disso tudo. Eu acredito que é por isso que essa mulher está viva até hoje. Meus parabéns, dona Daisy. Vamos continuar. Inclusive as garrafas e os alimentos que ela levou para dona Zeli quando ela estava na UTI, porque ela ficou muito preocupada com a sogra internada. Então ela foi visitar e ela levou pastel, levou chocolate, levou água. Ou seja, que era para terminar, pode ter o serviço, né? É quase um enredo de filme, assim, ela não macabro. consegue. É muito macabro. Ela não consegue de uma maneira, então ela tenta de outra. Mas no hospital já suspeitaram. Então eles descartam o conteúdo, mas as garrafas foram para o IGP. Aqui vocês conseguem ver a perversidade da Daisy. Porque quando dona Zeli estava internada agora em 2024, em dezembro, a Daisy ainda vai no hospital levar chocolate, levar comida e levar bebida. O hospital, na sagacidade, descartou as embalagens, acredito eu, porque não tem como numa embalagem fechada você colocar o veneno em pó ali, mas tinham as garrafas, não sei se de suco, de água, alguma coisa que ela pudesse ingerir que pudesse ter veneno. E aí esse material foi recolhido para fazer análise. Agora vamos incluir o Diego, marido da Daisy, que também foi envenenado. Olha só. São 2 episódios. Conta o que tu conseguiu apurar. Em setembro, um mês depois exato da morte do pai, em setembro morreu o pai. 13 de setembro. Em outubro, 3 de outubro, o 2 para 3 de outubro ali, o marido, Diego, ele passou mal, ele começou a investigar, a fazer um tratamento para o estômago, ele teve 8 dias seguidos de febre, foi plantando na Unimed, enfim, fez exames de sangue, deu infecção. E em dezembro, 2 meses depois, dia 16 para 17 de dezembro, ele passou mal também, e o filho acabou passando mal. Inclusive ela postou nas redes sociais. O Diego passou mal 2 vezes depois do falecimento do pai dele. E aí agora entra o filho da Daisy, que também foi envenenado, e aí vocês vão entender como ela é a culpada agora.
Isso é antes da família ter Uma semana antes, foi 17. Ele passou mal e daí o que aconteceu com o filho? O filho passou mal também e ela postou uma foto do filho nas redes sociais tomando soro no pronto atendimento e pedindo por orações. E um dos relatos que chegou até a polícia, em depoimento de uma testemunha, é de que o marido passou mal depois de ingerir um suco de manga oferecido pela esposa e que o menino tomou o suco também. E ela, ao ver que o menino tomou o suco, se assustou, se apavorou e fez ele vomitar. Quando o filho tomou o suco de manga e ela fez o menino vomitar porque ela assustou, assustou por quê? O que a senhora assustou quando seu filho tomou o suco e o marido da senhora não? Entenderam? O marido, ela já estava tentando envenenar. O filho, ela não queria envenenar. Quando ela viu que o filho tomou, ela tomou um susto, fez o moleque vomitar, mas ainda vai piorar. Porque a suspeita da polícia é de que Daisy eventualmente estaria envenenando aos poucos ou tentando envenenar o marido e... Ela queria envenenar aos poucos o marido porque, envenenando aos poucos, ele ia ter outras complicações que aí no hospital ia acusar como uma intoxicação alimentar, como qualquer outro problema, menos o envenenamento. Por isso envenenar aos poucos. Entendeu a sagacidade dela? O bicho é ruim. Com esses crimes, agora ainda mais que ele pode realmente ter sido envenenado, ele vai se desenhando ele também como papel de potencial vítima da Daisy, e a suspeita sobre ele, digamos assim, vai recaindo. Ele ainda não é considerado, pelo menos nesse momento que a gente tem esse papo, oficialmente um suspeito, não é investigado. Ainda é considerado uma testemunha. Inclusive, ele segue ajudando a Daisy. Porra, isso me deixou inconformado. Eu não sei vocês. O cara foi envenenado, ele sabe que foi envenenado, ele e o filho, o pai, a mãe, a prima, as tias, mas ele não acredita que a esposa tenha feito isso. Foi comprovado na urina dele e do filho que eles foram envenenados pela Daisy. E ele ainda assim acredita que ela não é culpada. Apesar de ter reconhecido que sofreu uma intoxicação, ele reconheceu isso no depoimento dele. Ele teve sintomas de intoxicação. E todo mundo pensou, quando ele fez esse reconhecimento, que ele teria, de fato, apontado ela como responsável. Não. Ele não bate o martelo que ela tenha envenenado algum produto que ele consumiu. Também não a aponta como responsável pela morte dos familiares, né, do pai e da mãe dele. Do pai e da mãe desse homem, né? Na verdade, do envenenamento da mãe, né, a Zeli, ela sobreviveu, mas o pai ficou comprovado que morreu. Então foi um homicídio, uma tentativa de homicídio do pai e da mãe desse homem. Ele inclusive está custeando a defesa dela. E esse detalhe, e ele ainda está pagando os advogados de defesa da esposa. Eu não sei na cabeça de vocês, mas na minha não dá. Sim, é bem curioso mesmo. Isso são tudo informações exclusivas que a gente está falando aqui com os... Isso me pegou um pouco. Será que realmente ele não tem envolvimento nenhum? Pô, descobriram que o pai dele foi envenenado com arsênio. A mãe dele foi envenenada com arsênio. Ele e o filho têm arsênio no corpo. As tias dele e a prima dele morreram com arsênio no corpo. E ele ainda assim vai pagar a defesa para defender a esposa e tentar provar que não foi ela? Fiquei bem curioso com relação a isso. Então é um relacionamento muito esquisito, mas ele também, enfim, ele tá dando um voto de confiança a ela, né? Caralho, voto de confiança a ela. Ele tomou o veneno, o filho dele tomou. A esposa fez o filho vomitar porque sabia que ali tinha. Eu vou dar um voto de confiança, né, porra? Não foi isso, não foi ela. Nas palavras dele também, de acordo com pessoas muito próximas, teria dito que caso fosse comprovado que ela fosse de fato a responsável pelos envenenamentos,
inclusive dele mesmo, do filho do casal, ele a deixaria, aspas, apodrecer na cadeia. Em relação ao filho e ao marido, se tem algum avanço sobre ela ter colocado mesmo o arsênio no suco? Porque saiu... Detalhe, chefe da Polícia Civil. Nos exames, e o marido, muita gente ficou com a dúvida, ele sabia do que estava acontecendo? Isso nós estamos apurando ainda, sim, nós estamos avançando nessa questão, mas o estranho nesse caso é que o arsênio tinha dentro do suco, ela parece que se deu conta e levou o filho para o hospital rapidamente e manteve o suco dentro da geladeira. Então nós estamos aí apurando para ver, ainda para chegar a uma conclusão sobre isso. O marido é vítima? Estamos analisando. Tudo indica que sim. Tá? Tudo indica que sim. Muito, mas muito estranho isso tudo. Mas ela manteve o suco na geladeira. Aí ela vai falar pro filho: filho, não toma isso aqui não, que isso é só do papai. Isso é presente pro papai. Agora vamos a essa treta aqui, ó. Tatiana, filha da Neuza, e eu botei encrenqueira e vocês vão entender por quê. Se vocês discordarem também, por favor, comentem aqui, mas ouçam essa explanação que eu vou fazer aqui para que vocês consigam entender a problemática disso tudo. Como eu disse, são todos controladores, olha só. Mas era uma raiva, uma briga do que a Tatiana te dizia, assim, eu tinha uma razão específica para esse ódio todo? Tatiana sempre comentava com ela sobre essas picuinhas com a Daisy com a Zeli. Então ela tá dando depoimento porque antes dela falecer, ela teve um encontro com ela no sábado e na terça-feira ela desviveu. Aí ela foi prestar depoimento porque ela falou: bom, eu tive com ela no sábado, ela me contou dos problemas da Daisy com a Zeli. E aí todo mundo aparece desvivido. Deixa eu ir lá entregar o ouro. E teve a questão do casamento, do local do casamento. Né? Do local do casamento? Do local, da cerimônia, né, da igreja. Olha a história que ela vai contar sobre a Tati e depois eu vou para um outro ponto onde um jornalista conversou com todas as pessoas próximas e familiares para montar o perfil da Daisy. Mas aí foi descoberto essa questão do casamento onde tudo começou. Que a Tati casou na igreja do Lassari, acho que ela também queria casar, queria que só ela casasse lá, que a Tati não. A Tati casou na igreja do Lassari, que a Daisy não queria que a Tati casasse nessa igreja. Mas não foi isso, segundo esse repórter, vocês vão entender. Que a Tati casou antes dela se casar na igreja onde ela queria, isso, né? É por isso que um dos agravantes desse crime é o motivo fútil, né? Que a polícia chama, porque é ridículo. Todos os motivos que a polícia menciona, entre eles esse que ela está trazendo com a gente, são absolutamente fúteis, né? Mas são razões absolutamente infantis, né? Razões infantis. Isso é um excelente ponto. Eu vou deixar esse vídeo aqui na descrição para vocês assistirem depois que terminar sobre esses motivos infantis, que são adultos infantilizados. Problemas que acontecem na infância, a pessoa não tem autoconhecimento, ela não tem uma terapia, ela age hoje, depois de adulto, como uma criança. Tanto ela, quanto Daisy, quanto vários outros adultos aí que se comportam hoje com 30, 40, 50, 60 anos igualzinho uma criança. Depois vocês assistem esse vídeo que eu vou deixar na descrição aqui, vocês vão entender do que eu tô falando, como a falta de autoconhecimento leva você para lugares horrorosos. Eles estavam planejando o casamento em 2004. Esse é o repórter que eu falei, Fábio Chavarnes, não sei pronunciar isso aqui não. Fábio traça o perfil de Daisy Moura dos Anjos, suspeita de envenenar a família do marido em Torres. Esse repórter aqui, ele conversou com a maior quantidade de pessoas para poder traçar o perfil da Daisy. E aí, agora ele vai contar como foi a verdadeira, segundo ele, e as informações que ele colheu de pessoas próximas, a verdadeira história sobre o casamento. E aí vocês vão entender por que eu falei
que ela provavelmente era encrenqueira. E Ele queria num lugar e ela ele não. queria casar na igreja La Salle, na capela La Salle, enfim, num colégio onde ele tinha estudado a vida inteira em Canoas. O Diego queria casar nessa capela. Ele queria casar na igreja São Luís Gonzaga. E a Daisy queria casar no Luiz Gonzaga, em outra capela. Não era a mesma capela que o Diego queria casar. Vocês ouviram a história dessa amiga aqui, ó? Ela diz que a Tati queria casar na igreja do La Salle e a Daisy também. Mas não, o marido da Daisy queria casar na igreja La Salle e a Tati também queria casar lá. Olha só. E, bom, mas tudo bem, ele venceu, vamos assim dizer, né, a conversa ali, não, vamos casar na La Salle. O Diego venceu a Daisy, que a Daisy queria casar numa outra capela, e o Diego venceu. Não, vamos casar na igreja La Salle. Então a Daisy cedeu para casar na igreja La Salle. Ele já tinha inclusive registrado, pagado R$200 para registrar, para reservar a data na igreja, quando essa prima, que é um pouco mais velha, disse que não, que era ela que tinha que casar primeiro, que ela queria casar também na La Salle. Ela disse que queria casar na igreja La Salle primeiro que o Diego, primo dela. Ela fez isso. Que era mais velha. Por ser mais velha, Por ser mais velha, eu tenho que casar primeiro que meu primo. Que controle é esse de tipo, pô, você não vê a felicidade do seu primo e tipo, pô, primo, casa lá que eu também vou casar lá. Não, ela quer casar primeiro que o primo. Calma. Mas tipo, não foi uma briga, não foi um conflito, uma imposição, né? Gravem isso, não foi uma briga, não foi um conflito, não foi uma imposição. Que eu vou trazer esse trecho aqui completamente contraditório ao que esse repórter está dizendo. Olha como é complicado você pegar informações na internet para fazer uma análise, sendo que essas senhoras estão trazendo uma informação e esse senhor está trazendo outra informação. E aí eu fico aqui, quem é que está falando a verdade? E a Daisy ficou muito chateada com isso, né? Ficou muito ciumenta, enciumada, e ali ela já deu um ultimato para o futuro marido, né? Ou tu fica do lado dela, ou tu fica do meu lado. E por conta disso eles acabaram não casando na igreja, né? Fizeram uma cerimônia religiosa rápida só no salão de festas, onde efetivamente comemoraram, celebraram ali o matrimônio. Entenderam? O Diego, deixou de casar na igreja La Salle, onde ele queria, porque a prima disse que não. Ela teria que casar primeiro lá. Então, Diego tinha a data do casamento primeiro que o da prima. Diego casou primeiro, mas em outro lugar, para não passar na frente da prima. Então, a confusão, aparentemente, começou entre Tati e Diego. O Diego sucumbiu ao controle da família, porque provavelmente não só a Tati, como os familiares também controlaram essa situação, dizendo para o Diego não casar na igreja La Salle primeiro que a sua prima, porque ela era mais velha. Caralho, qual o sentido disso? Qual o problema do meu primo mais novo casar na igreja que eu quero casar primeiro que eu? Só que o Diego, provavelmente um dependente emocional da família, foi controlado pela família para não casar na igreja que ele queria, na data que ele queria. Então eles casaram na data que ele queria, só que de outra forma, para não passar na frente da prima. Então por isso eu coloquei encrenqueira, porque a dona Tati, aparentemente, segundo esse jornalista que entrevistou outros conhecidos, diz que ela disse para o Diego para ele não casar primeiro que ela, porque ela era a mais velha e queria casar primeiro. Aí o Diego foi lá, atendeu ao pedido dela, não atendeu ao pedido da esposa, que eu acredito que a esposa seja prioridade, porque Diego queria casar na La Salle. Daisy não queria casar no La Salle, Daisy queria casar em outro lugar. Daisy cedeu para casar no lugar onde o marido queria, e aí a dona Tati fala, não, eu tenho que casar primeiro. Aí o Diego não casa onde ele queria, mas casa na mesma data em outro lugar, para que a prima dele, por ser mais velha, case primeiro que ele.
Aí a Daisy endoidou, não justifica, não estou aqui defendendo a Daisy, mas ao que tudo indica, essa história da treta dela com a Daisy começa nesse momento e toda essa confusão da família querendo controlar o relacionamento. Diego provavelmente é um cara que não sabe se impor com a sua família de origem e aí deixa a família constituída dele, que é ele e a esposa, de lado. E aí essa treta vai só evoluindo, só crescendo, só crescendo. Daisy tem depressão, falta de autoconhecimento, não sabe controlar as próprias emoções e entender essas dinâmicas e ver o que ela banca, o que ela não banca, se ela fica com esse cara ou se ela não fica com esse cara, e aí prefere desviver o cara e toda a sua família como se isso fosse resolver o problema. Não resolveu. Aparentemente vai ficar aí 40 anos na cadeia, vai sair de lá com 80. Mas vamos lá. O Dandara de uma galeteria de Canoas. E quando a prima foi casar em 2005, mandou um convite para eles no ano seguinte. Ele rasgou o convite, disse que não ia na festa. Ou seja, a Tati estragou o casamento do primo, porque o primo queria casar na Capela La Sarri, e aí o primo não casou, gerou uma confusão com a esposa. Eu acho cara de pau, por isso eu coloquei encrenqueira. O que ela faz? Ela manda o convite pro primo. Vem no meu casamento. Pô, o cara não vai, fica puto, por quê? O cara não casou onde ele queria e ainda arrumou problema com a esposa dele. Culpa da Tati? Não. Culpa do Diego, que não sabe se impor com a família e falar: mas só porque você é mais velha, você vai casar? Você quer casar primeiro que eu? A tua data é lá na frente, a minha data é agora. Eu vou casar com a minha esposa na Capela La Sarri, como eu quero, e a minha esposa já cedeu porque ela queria casar em outro lugar e eu consegui convencer de ela casar onde eu quero. Vamos casar. Se a senhora não gostar, é guerra da senhora. Eu não vou estragar o meu casamento porque a senhora é mais velha e quer casar primeiro que eu. Penso eu que, sem me posicionar, eu favoreceria a mim e a minha esposa. Tudo bem pra você, amor? Tudo bem. Ah, mas amor, você vai criar problema com a sua família. Não vou criar problema com a minha família. Eu quero solução com você. Vamos casar, essa é a nossa data. Tudo certo pra você, amor? Tudo certo. Se minha família não gostar, é guerra deles. Eu quero, você quer, nós faremos isso. Falta de posicionamento e autoconhecimento gerou toda essa problemática. Agora, olha como essa moça aqui, eu acho que ela é advogada, não sei se é do caso, ela é lá do Rio Grande do Sul também, enfim, olha como ela traz a informação. Quem está falando a verdade? É ela ou é o repórter que conversou com todas as pessoas próximas? E aí peço que vocês ouçam essas duas versões e vê qual cabe melhor dentro dessa história. Entre todo mundo, mas o relacionamento vai progredindo. Eles decidem que vão se casar. A princípio, a família do Diego queria que eles casassem em uma capela da região e ela queria outra. Então, a briga por onde ia ser o casamento já foi uma coisa totalmente desproporcional. Segundo o repórter, Diego queria casar na Capela La Sarri porque ele estudou a vida inteira lá. Se eu não me engano, é uma faculdade, é uma escola, alguma coisa assim, eu fui dar uma pesquisada. Então, o Diego queria, a Daisy queria casar em outro lugar. Ela consegue que o casamento seja no local que ela queria. Aqui, ó, já há uma divergência. Ela diz que a Daisy consegue que o casamento fosse onde a Daisy queria. Mas o repórter disse que não, que a Daisy queria em um lugar e o Diego em outro. E o Diego consegue convencer a Daisy de fazer na Capela La Sarri. Na mesma época, a Tatiana, que foi uma das vítimas do bolo, que ela era um pouco mais velha que o Diego, ela vai casar no mesmo lugar. E a Daisy, ela fica muito contrariada porque a Tatiana iria casar antes dela no local que ela queria. E aí? A Daisy ficou contrariada porque a Tati vai casar no mesmo lugar que ela queria? Ou a Daisy ficou contrariada porque a Tati fez o Diego não casar onde ele queria, que a Daisy já havia cedido para que a prima casasse primeiro porque ela é mais velha? E aí, o que vocês me dizem? Então, ela consegue mudar a data que estava agendada para o casamento. Ela casa antes da Tatiana, no local que ela queria. Então ela consegue marcar essa dominância.
Era o local que ela queria, na data que ela queria, antes de todo mundo. Entende como é complicado? Será que é ela que está falando a verdade ou é o repórter que está falando a verdade sobre essa história? E aí ela dá um ultimato pro Diego. Você tem que ficar a meu favor e contra a Tatiana. Então ele nem vai no casamento da prima. E eles tinham crescido juntos, porque a idade deles é mais ou menos próxima. Então, e ele não vai no casamento mesmo, ele fica ao lado da Daisy, isso há 20 anos. Ele fica ao lado da Daisy, ele não vai no casamento da prima, porque a Daisy se sentiu afrontada pela questão da data e do local do casamento. Eu me sentiria afrontado se a minha esposa obedece uma ordem da família e deixa de casar onde a minha esposa quer casar. Eu queria casar em outro lugar, mas não, vou casar onde a minha esposa quer. E aí a minha esposa deixa de casar porque uma prima dela é mais velha e quer casar lá. Aí minha prima, aí minha esposa fala, não, então não vou casar lá não, porque minha prima... Eu falo, oi? Eu deixei de casar onde eu queria para casar onde você quer, meu amor, e você vai deixar de casar porque a tua família tá mandando na tua vida? Eu já ia ver que a minha esposa não tem domínio nenhum sobre ela e que ela é controlada pela família dela. Logo, eu vou ter problema com isso. É isso que eu quero para minha vida? Aí entra o autoconhecimento. Eu banco isso? Ter uma esposa que ela vai sucumbir à família e a família que agora ela está constituindo comigo vai ficar em segundo plano, porque a família dela de origem é quem manda. O que eles disserem vai valer. O que eu quiser com a minha esposa não vai valer. Eu ia olhar para isso, eu banco isso ou não banco? Isso é autoconhecimento. Diego provavelmente não tem nenhum e foi controlado pela família dele. Lembra o que eu falei? Controle tanto da família do Diego quanto da Daisy. Provavelmente a família da Daisy também era controladora em algum aspecto, não dá para determinar aqui. E aí, família do Diego para um lado controlando e a Daisy do outro lado querendo controlar. E aí o Diego nesse meio, sem saber o que fazer, aceitando a demanda da família de origem e deixando em segundo plano a família que ele está constituindo. Agora mais um pouco da perversidade da Daisy, o que ela foi capaz de fazer, assim como o senhor Assis lá do Piauí. Olha o que a Daisy fez depois do falecimento dos familiares e logo depois eu vou trazer para vocês por que eu disse que Daisy sim é a culpada desse caso. Olha. Kelly, o que mais me motivou aí na delegacia a fazer esse depoimento foi o fato da Daisy ter ido no velório da minha amiga, que a pessoa que ela não gostava. A Daisy foi no velório dela e não gostava dela. E da tia dela, e colocou um tercinho na mão delas, na mão de cada uma, e uma rosa. Ela foi dissimulada a esse ponto. A Daisy teve a audácia de colocar uma rosa e um terço na mão da Maida, na mão da Neuza e na mão da Tatiana. Tatiana, ela não gostava dela, já tinha essa picuinha que eu acabei de falar para vocês. E ela foi audaciosa de ir lá e chorar e fazer isso. Mas ainda piora. Nós tiramos isso lá no decorrer do velório, eu fiquei sabendo disso, aí eu falei com uma outra amiga minha, a gente conseguiu tirar isso da mão da Tati, né, pelo menos a Tati não foi com isso, eu tirei a roda, colocamos fora. Mas, e no outro dia ela foi no velório da Denise, da Neuza, fez a mesma coisa. Então assim, ela é dissimulada a um ponto assim que eu nunca vi. Perverso. Nunca vi uma coisa dessas. É? Ela abraçou o viúvo, o seu João, o marido da Denise. Ela abraçou o seu João. Ela estava lá chorando, consolando ele, sabe? É isso que mais me dói, assim, sabe? O que mais me revolta. Então por isso que eu tiver que falar, eu vou falar para ela ficar o máximo de tempo possível na cadeia, nunca mais ser. E também teve um menino de 10 anos que é filho de uma das vítimas fatais da ingestão do bolo. Esse menino quase morreu, ele ficou muito mal no hospital. Essa criança é esse aqui, ó, esse menininho que eu falei para vocês, filho da Tati, que estava no fatídico dia 23, onde o bolo
foi envenenado, ele também comeu, mas graças a Deus sobreviveu. E agora vocês vão entender por que eu afirmei que a Daisy é a culpada, e se desse ruim para mim, teria que dar ruim para ele também. Chefe da Polícia Civil, olha o que ele fala. E nós não temos dúvida hoje que a acusada desse fato é a autora desse fato, que não só do envenenamento da farinha que fez o bolo que foi comido lá no dia do final do ano pela família, como também é responsável pelo envenenamento do sogro ocorrido no ano anterior, em setembro, que ele veio a óbito, porque todos os casos envolvem arsênio. E todos os casos, nas investigações se comprovou as consultas que ela fez para comprar arsênio, e agora chegou ontem, primeira mão, a gente pode falar para vocês aqui, que nós recebemos um dado que nós tínhamos pedido, informações do Correio sobre a remessa desses dados, desse veneno que foi comprado pela internet, onde foi recebido o comprovante da entrega, e o comprovante da entrega do arsênio está com a assinatura da acusada. Tem a assinatura da Daisy no recebimento do veneno para poder efetuar o desvivimento, nem sei se a palavra existe, mas enfim, vocês entenderam, de toda a família dos Anjos. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Como gostaram da análise anterior, trouxe tudo o que tem sobre esse caso aí e o desfecho que o chefe da Polícia Civil trouxe. Até o próximo vídeo.